Começar comigo. Tem 3 mulheres aqui no painel. Vou começar machistamente aqui. Roubar o lugar de fala de 3 ao mesmo tempo. Se tiver algum jornalista na plateia, já vai me dando nome para eu processar, porque eu sei que você vai escrever. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite por estar aqui, agradecer ao Camilo, agradecer a essa mesa, agradecer a presença de todos vocês. É uma honra muito enorme estar aqui com todos vocês. A primeira coisa que eu preciso dizer é que exatamente eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Todo mundo formado em Direito, todas as doutoras aqui, eu estou falando de linguagem, eu não uso nem terno e gravata, para se ter uma ideia, né? Eu acho que eu ainda sou um restaurador, né? Eu quero que as pessoas voltem a andar vitorianamente, antes de existir terno e gravata, essa coisa toda. Eu acho que é um traje mais adequado, ou melhor, Game of Thrones de vez, assim, sabe? Eu acho que é o traje mais adequado para todo mundo. Então, eu não sou um doutor, eu não sou da área do direito, mas eu queria comentar um pouco a respeito dessa questão que está se formando no Brasil sobre as relações de poder e como que você chegou a ter essa ideologia dominante de hoje. Estava conversando aqui com todo mundo, estava conversando com o Henrique, queria agradecer o Henrique também, que ele me deu carona para cá. Não estou vendo o Henrique, mas enfim, né? Henrique é baixinho, a culpa é dele. Eu estava conversando com o Henrique no carro, inclusive, que a gente não tem essa relação, a gente não chega a essas conclusões, a gente não chega a ter essa ideologia, nós não chegamos a ter esse pensamento através de argumentos. Eu acho que essa principal questão do país hoje, do país e do mundo, né? Nós estamos agora num fenômeno globalizado, tá? O que um inglês vai pensar em questão de 2 meses vai ser pensado aqui no Brasil imediatamente, sem intermediários, tá? Na verdade, são sempre os mesmos mecanismos que fazem, a Europa pensar, os Estados Unidos pensar numa coisa que eles nunca tinham pensado antes. Isso chega no Brasil também sempre dessa forma. Isso não chega através de argumentos, tá? Nunca ninguém argumentou para ser feminista. Nunca ninguém argumentou para você defender uma coisa como o aborto. Isso fica no nível puramente emocional, no nível psicológico da linguagem, que não tem nada a ver com esse nível conceitual, técnico, científico e, sobretudo, filosófico que os grandes pensadores do passado tiveram. Ou seja, você tentou e você conseguiu, em muitos casos, elevar o nosso pensamento a algo muito além das nossas discussões comezinhas do dia a dia, sobretudo porque esse pensamento era também transcendental, quer dizer, você não tinha um pensamento que era baseado puramente na matéria, puramente no instantâneo, puramente no imediato, puramente naquele seu horizonte mais caipira possível, que é você achar que o que você e seus amigos pensam é a verdade universal e é o que é válido para todo mundo. Esse decréscimo do pensamento mundial, quer dizer, você deixar de pensar conceitualmente para você ter uma linguagem mais imediata, é o grande fenômeno do século XX. Toda vez que você tentou analisar os grandes problemas do século XX, os seus totalitarismos, os seus genocídios, isso foi precedido de uma mudança na linguagem. Quer dizer, quando você vai tentar analisar o que é o comunismo, você olha ali para 1984, é um livro sobre linguagem. Quando você vai querer analisar como é que Hitler chegou ao poder, todos os livros que vão falar sobre a ascensão de Hitler falam da mudança na linguagem na Alemanha. Seja Fögling com Hitler e os alemães, seja Viktor Kempler com Lingua Tertia Imperi, seja o Faye, que fez vários estudos sobre linguagem e assim por diante. Quer dizer, essa mudança na linguagem, ela retira o que foi a grande base da filosofia. A filosofia, ela busca conceitos. A filosofia, ela não quer saber de opinião. A opinião de todo mundo, mais ou menos o que acontece no programa da Fátima Bernardes, ou seja, está todo mundo ali dando a sua opinião, e você vai lá, tem que ver toda hora alguém de cabelo roxo, para ela mostrar a opinião dela, e
rigorosamente idêntica à opinião da pessoa entrevistada no dia anterior e assim por diante. Isso é o reino da filodoxia, quer dizer, é um apreço pela opinião, é uma adoração pela opinião, é um vício na opinião. Quer dizer, se você não tiver uma opinião e definitivamente aquela opinião que queiram que você precisa ter, você está excluído socialmente. A filosofia, pelo contrário, ela não busca essa doxa, ela não busca essa opinião, ela quer um pensamento mais elevado. Como você vai chegar a alguma verdade, de fato, sem ser simplesmente aquilo que o meu grupinho social está tentando definir? O Sócrates, por exemplo, quando ele vai lá, ele pergunta na Ágora em Atenas, o que é a justiça? As pessoas vão lá e respondem para ele com vários exemplos de coisas justas. Ele fala, eu entendi, isso foi realmente uma coisa justa. Mas o que é a justiça? Eu não quero saber de exemplos. Você pode me dar 1000 exemplos de coisas justas, eu ainda não vou entender o que é justiça. Eu quero saber o que é a justiça, o que é a beleza, o que é o movimento. Você entende que foi exatamente Sócrates, seus discípulos, Platão e Aristóteles, que eles começam a definir isso que inclusive nós vamos chamar de ciência, de pensamento técnico. E hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida de que se eu for perguntar para Fátima Bernardes, eu não preciso perguntar, mas assim, eu posso perguntar para qualquer feminista do mundo. O que é o feminismo? Essa palavra que vocês tanto repetem. Essa palavra pela qual vocês têm uma adoração. Vocês acham que a salvação da humanidade vai depender de todo mundo virar feminista. Se eu perguntar para 1000 feministas, eu terei 1000 definições diferentes de feminismo. Tá? O reino que nós estamos vivendo hoje na linguagem é o reino em que o seu próprio arbítrio, as suas próprias paixões, a sua vontade individual vai definir para você o que é verdade. Você não tem nenhuma exterioridade, você abandona qualquer objetividade, você abandona qualquer noção de que os problemas são externos a você, de que existe uma realidade objetiva, concreta, pública a todos, a qual todos acessarão, cada um da sua forma, mas vão acessar a mesma realidade, tudo isso foi abandonado no reino da novilíngua. Tá? Então, um dos maiores problemas, eu quero deixar isso como o fio condutor aqui para a gente falar a respeito dessas questões do direito, é que muitas dessa manipulação da linguagem acaba sendo entronizada não apenas no nosso uso cotidiano, é isso que a linguística vai estudar, o uso cotidiano da língua, mas ela acaba sendo cristalizada até mesmo em leis. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, estava pensando exatamente em que exemplo que a gente pode dar. Obviamente, a gente parte de um exemplo para chegar a um conceito. É difícil a gente chegar num conceito sem exemplo. Não dá para a gente só ficar dando exemplos como aquilo que Sócrates estava repudiando. Mas vamos partir de um exemplo. Por que as feministas hoje estão criticando tanto um crime chamado feminicídio? Alguém aqui é a favor do feminicídio? Você entende porque por um pensamento binário, as feministas falam, nós é que colocamos o feminicídio no Código Penal. Às vezes não é nem colocado, tá? Às vezes é uma decisão simplesmente que vai sendo levada para frente, vai gerando jurisprudência assim por diante. Quer dizer, não teve nenhum debate público, esse Estado democrático de direito, sabe? Eu não gosto de falar essa palavra que eu já começo a crescer tetas, assim. Mas esse Estado democrático de direito, isso não teve nenhum debate público. Tá? Você pode ter eleito meia dúzia de deputados do PSOL ali que fala daquilo o tempo todo. O PSOL, aliás, não sei se você já repararam, ele é um partido de reserva de mercado. Né? Quanto mais você tem uma universidade federal, mais você tem eleitor do PSOL. Por isso que o eleitor do PSOL está no Rio de Janeiro, né? Onde tem o FF, o FRG, o ERJ, assim por diante. Cada um vai formando um cara do PSOL. Então, assim, ele sabe que ele não vai partir sair dali, mas ele está ali cada um numa universidade. Mas esse debate, ele não existe. Não existe um debate público brasileiro, assim, tipo, um lado contra outro lado.
para debater esse tipo de questão. Ele simplesmente usa uma palavra que tem um apelo emocional muito grande. Este apelo emocional muito grande, ele é muito importante para jovens. Jovens hoje em dia estão compreendendo mais ou menos entre os 0 e os 80 anos. É gente que não tem o menor pensamento conceitual, mas eles têm uma presteza emotiva para reagir com uma histeria completa a uma palavra que eles não conseguem nem definir, de uma maneira, assim, assustadora. Tá? Veja o que está acontecendo com esse país, veja o que está acontecendo com o mundo. Este jovem que ele tem uma presteza emocional, como ele não é conceitual, ele só consegue enxergar uma dualidade, o 0 e 1. Então, quer dizer, ele vai lá e fala assim, as feministas colocaram a lei, a jurisprudência, o que quer que seja, sobre feminicídio. Quer dizer, as feministas estão criando um tipo jurídico de proteção das mulheres. Você está punindo quem mata uma mulher. Como ele só pensa em 0 e 1, ele fala assim, então se você não é feminista, você é a favor do feminicídio. Você então é um genocida. Você é praticamente um nazista. Ela não consegue pensar que, por exemplo, você tem uma recusa a uma definição jurídica como essa, simplesmente pensando, olha, esta palavrinha mágica aí que você acabou de colocar, feminicídio, ela traz em seu bojo, ela acarreta, ela já traz uma ideologia pronta. Quer dizer, o crime de um homem matar uma mulher, eu não sei se vocês sabem, mas ele é punido, inclusive, por quem está preso. Chega lá na cadeia e fala que você é um estuprador para ver o que acontece com você. Chega lá na cadeia e fala que você é um assassino de mulheres para ver como vai ser a sua vida. Entendeu? Quer dizer, até o preso, ele tem uma noção moral melhor do que feministas ideólogos. Até assassinos têm um relógio moral melhor do que quem é dominado pela própria linguagem. Entendeu? Este preso, ele tem este preso, na verdade, toda a humanidade normal sempre tiveram a visão de que o homem, toda a força que o homem tem sobre as mulheres, a força média de um homem sobre a força média das mulheres, significa que o homem deve proteger a mulher. Isto é o que se chama de patriarcado, que as feministas nunca pararam para pensar. Quer dizer, no patriarcado, ao contrário de sociedades matriarcais que eram muito mais violentas e não civilizadas, no patriarcado, assim que o homem faz um filho numa mulher, ele contrai uma obrigação. Ele é obrigado a cuidar deste filho durante toda a sua existência, criar uma linhagem, tá? Ele é o responsável, ele é o patriarca daquela família, e por conta disso ele precisa ser protetor. A partir do momento em que ele abandona esta mulher, ele é que é mal visto na sociedade, tá? Ele quer, isso no patriarcado original, obviamente, depois de pílula e depois de maio de 68, a coisa ficou uma bagunça sem fim. Mas tentam culpar o patriarcado, que é justamente uma responsabilidade do homem em relação à mulher. Ou ele poderia simplesmente fazer um filho e cair na vida. Entendeu? Isso seria o contrário do patriarcado. Este patriarcado, ele pune o homem quando o homem abusa da mulher. Pergunte em qualquer cadeia. Ele pune o homem quando ele abusa da mulher. Quando você cria um tipo penal, ou o que quer que seja, chamado feminicídio, você não está falando, por exemplo, de uma briga de trânsito em que acaba uma mulher morrendo ali. Você não está falando, sobretudo, de um crime, por exemplo, tal tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro, mandando bala para cima e para baixo e matar uma mulher. Você repara, isso aí não vira feminicídio. Isso aí não vai parar na Fátima Bernardes. Isso não é tipificado. Não aparece em nenhum jornal falando, olha, mais uma vítima do feminicídio. O feminicídio é um tipo penal que não está argumentando, mas ele já traz em seu bojo a ideologia de que foi um homem que matou uma mulher por ela ser uma mulher e por ele ser um machista, provavelmente eleitor do Bolsonaro. Tá? Então, punir um assassino de uma mulher é o que nós mais queremos, tá?
Só que quando você usa uma palavra como essa, você traz toda uma ideologia, uma visão de mundo, um recorte da realidade completamente marxista, retirado da luta de classes. Você simplesmente troca a luta de classes por uma luta de gênero, a luta de héteros contra gays. Afinal, tá todo mundo falando que agora o maior problema do Brasil é a homofobia. Parece que você não consegue mais ser gay na rua, que toda hora estão te matando. É uma coisa impressionante como as pessoas não aguentam gays. Ou racismo, assim por diante. São problemas reais. Muitos deles são problemas reais. Existem problemas que os gays sofrem, existem problemas que as mulheres sofrem, existem problemas que os negros sofrem, existem problemas que os pobres sofrem, existem problemas que todo mundo sofre, exceto o Projaquistão, porque eles vivem numa ilha completamente protegida da realidade, inclusive protegida pelo próprio tráfico de drogas. Mas quando você olha para este problema da sua realidade, ou seja, um homem mata uma mulher, e você usa um termo ideológico, você está comprando um monte de coisas junto, sem perceber. Isso é só um exemplo, tá, do que é a ideologia sendo aplicada ao direito. Quando você vai para um debate, por exemplo, como o do aborto, tá, que nos Estados Unidos foi legalizado por uma decisão judicial, Roe versus Wade, de 73, completamente falsa. Tá? O caso era uma farsa completa, foi legalizado por uma decisão judicial sem nenhum debate público, sem nenhum deputado foi lá e falou assim, vamos legalizar o aborto assim, assim, assado. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, nem o pessoal do PSOL chega lá como Hillary Clinton, falando, não, tem que ter aborto, legalizar o aborto até um dia antes da criança nascer. Isso é o que a Hillary pensa, ela já declarou isso publicamente. Nem o PSOL fala isso claramente no Brasil. Começa com aquele papo lá de 3 meses, não sei mais o quê. Só que o STF, você já vê que ele está atento. Ele começa com anencéfalos, ele vai indo mais para frente, todo dia tem lá uma decisão que tenta dar uma forçadinha de barra. Aí você vê um certo ministro do STF falando, isto é uma decisão da mulher. Bom, então o assassinato também é decisão do assassino. Hello? Refuta isso, ministro. Vai lá falar que isso é uma questão de saúde pública, quer dizer, como tipo uma mulher querer matar o próprio filho é uma questão de saúde pública. Você entendeu que isso aí estaria na boca do Hitler. Falar assim, não, a questão do judeu, por exemplo, a gente precisa, tá tendo um judeu aí na barriga das mulheres. Questão de saúde pública, gente. Vamos cuidar disso. Você repara que a coisa mais genocida, a coisa mais horrenda, o crime mais terrível que a humanidade consegue conceber, ele é tratado de uma maneira edulcorada como questão de saúde pública. Bom, se é uma questão de saúde pública, em primeiro lugar, a questão de saúde pública não é decidida pelo STF. Então você já tinha que se eliminar da jogada. Em segundo lugar, como assim você fala que é um assassinato de crianças, é decisão da mulher, é questão de saúde pública, o que quer que seja? Você entende, então, que tudo o que seja horrendo, que tudo que seja aquilo que é anômalo, aquilo que é repudiado por toda a humanidade durante toda a história mundial, está sendo glorificado cada vez mais como simplesmente uma questão de, tipo, tá todo mundo pensando, a gente só pensa nesse termo. Repare de novo, isso não é argumentado, isso é simplesmente usar uma palavra de reação imediata e refletida, sem pensamento técnico, científico, para você ter uma reação emocional exagerada e falar, se é questão de saúde pública, eu não sou contra a saúde pública, hein? Eu sou super a favor da saúde pública, então acho que a gente vai ter que sair matando bebê. Eu vou dar só um último exemplo, tá? Só sendo pouco socrático aqui nisso. Só vou dar um último exemplo. A gente teve recentemente a questão da Greta. Tá? A Greta chorando na ONU. Ela está disputando o prêmio Nobel com Lula. Né? A gente não sabe qual dos dois. Não riam, é verdade. Qual dos dois vai ganhar? Algum dos dois vai ganhar. É Greta ou Lula. São os dois. A não ser que você queira indicar lá uma nova entidade da ONU lá para dizer que ela precisa ganhar Nobel. É verdade.
A Greta, ela tá lá falando que é destruir os sonhos dela, destruir o futuro dela. Meu sonho era ser a Greta, né? Rica, poderosa, famosa, não faz nada, mata a aula e todo mundo elogia. Eu também, eu queria. Até meus professores estariam me elogiando, sabe? Que é o que eu faço segunda-feira, assim, olha, não, aula hoje não, assim por diante. Eu queria ser glorificado por um comportamento preguiçoso desses. Nesta terça ou quarta-feira, agora não me lembro exatamente um dia, durante um discurso, uma convenção dos ambientalistas americanos, uma mulher na plateia, ela falou, nós precisamos parar de ter filhos, porque nós temos poucos meses no planeta, já que está aquecendo demais. Então nós precisamos comer os bebês. Sabe o que acontece? Antes da gente ter pensamento técnico científico, antes da gente ter Sócrates, antes nós temos filosofia, quando eu estava no reino só da filodoxia, quando tudo era só aquela descrição mitopoética do mundo, as pessoas faziam sacrifícios humanos de bebês para apacentar a ira dos deuses, para não ter terremoto, para não ter vulcão, para não ter aquecimento global. Agora o que os ambientalistas estão fazendo em 2019 com palavras maravilhosas? Sacrificando humanos em nome do aquecimento global. Aliás, o aquecimento global vai ser realmente o grande tema jurídico internacional, o grande primeiro imposto mundial que está sendo planejado, exatamente essa questão do aquecimento global. Então esses são só alguns exemplos, obviamente não dá para a gente entrar numa discussão profundamente filosófica sobre isso, mas eu quero deixar agora a palavra que eu roubei das minhas companheiras de mesa para que elas tenham a palavra e falem, elas que são doutoras ao contrário de mim, que sou só um palpiteiro, que adora falar, dar a minha opinião exageradamente, de uma maneira bastante impositiva. Eu quero deixar para que pessoas com conhecimento técnico muito mais profundo do que o meu, falem a respeito disso no direito. Muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas, Flávio Morgenstern.